A Sony recentemente anunciou o fim da linha Xperia Z, isso mesmo galera, é o fim, digam adeus para a Xperia Z. Mas não fiquem desanimados, a Sony já anunciou também a linha substituta, é a linha Xperia X. Mas será que vai ser suficiente para colocar a Sony novamente no topo? Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo e vamos falar um pouco hoje sobre o Xperia X. Eu sei que eu já fiz o review do Xperia XA, tá aqui ele, vocês podem acompanhar depois, mas só agora eu vim tocar nesse assunto. Isso mesmo, a Sony, desde depois do lançamento do Z5 ano passado, ela simplesmente abandonou, aposentou a linha Xperia Z e a substituiu por essa nova linha, que é a nova linha Xperia X. Ela lançou o Xperia X, o Xperia XA e o Xperia X Performance. Esse é o topo de linha, o Performance, e ele não vai vir para o Brasil. No lugar do topo de linha, mas custando até mais, ou um pouco menos, quase a mesma coisa que o Xperia Z5, ela trouxe esse aqui, que é o Xperia X. A Sony também praticou aí o ato de capar os tops de linha dela. Nesse caso, não diria que capou, porque ele já é originalmente assim, mas tá cobrando muito caro por ele. Mas acreditem pessoal, é um aparelho excepcional, eu gostei muito desse aparelho, eu acho que foi aí o smartphone, pro meu uso, o melhor Sony que eu já testei. Gostou? Então fica aí ligado e vamos ver um pouco mais sobre o Xperia X nesse review. Então galera, esse é o Xperia X. Vamos começar então aqui falando, vamos dizer que é o que mais mudou, embora não pareça, que foi na parte de design de construção. Embora ele mantenha aí o design, aquele conceito que a Sony chama de Omnibalance, ele teve aqui algumas mudanças significativas. A primeira coisa é a questão do acabamento. Como vocês podem notar aqui, não é mais de vidro. A parte aqui de trás, ela é de metal. Eu particularmente gostei muito, porque era um dos principais problemas que tinha, ao meu ver, com a linha Xperia Z. Por que problema? Justamente porque qualquer coisa que acontecia com ele era motivo de quebra. Não tinha jeito. Se ele caísse de quina, se ele caísse de costa, como era a parte de trás era inteirinha de vidro, ele sempre acabava quebrando. Eu falo por experiência própria, que eu já tive oportunidade, por assim dizer, de quebrar 3 aparelhos desse. Vamos comparar aqui, ó. Esse aqui é o Z3 Plus. Então aqui é de vidro. Aqui o resultado. Já quebrou de novo novamente aqui a parte de trás, justamente por ter caído, então era muito frágil. Já a parte de ser de metal ajuda muito. Outra coisa é a sua lateral. O que tem a sua lateral? É um dos primeiros aparelhos que tem aqui, que a Sony não costuma ter aparelhos com a borda 2.5 dele, é encurvado. Então ele tem aqui encurvado, diferente do Xperia Z, da linha Z, onde é faceado aqui, não sei se é essa palavra, mas que fica rente à tela. Isso quando ele cai de quina, não sei se vocês sabem, o vidro, ele pode ter a maior resistência que for na parte da frente, mas se bater na quina, não tem jeito, ele trinca. E como ele não tem quina aqui, quando bate no vidro 2.5D, na verdade ele bate como se fosse na face por causa da curva. Então evita bastante quebrar, sem contar o metal. Já derrubei algumas vezes eles, eu sou desastrado, por isso que todos os aparelhos do Xperia Z meu quebraram, mas ele não quebrou. O máximo que foi, deu uma trincadinha aqui embaixo, mas nada aí de muito grave, manteve aí a tela. Por outro lado, colocando o metal, ele acabou perdendo o IP68, ele não é protegido contra a água. Esse modelo não, mas o Xperia X Performance, o topo de linha aqui não vai vir para o Brasil, ele é a prova d'água, mas o Xperia X não é, então não vai se jogar na água com ele, que não é como os aparelhos anteriores. Outro detalhe é que a tela dele é uma tela de 5 polegadas, não é 5.2 como tradicionalmente a linha Xperia Z tem.
Lembrando mais uma vez que tanto ele como o X-Performance ou X-Performance também tem uma tela de 5 polegadas. No caso da tela, é a mesma tela que a Sony já costuma utilizar, que é uma tela de 5 polegadas com resolução Full HD, e ela dá mais ou menos 441 pixels por polegada de densidade, ou seja, é uma densidade melhor do que o Xperia Z5, o Z3, Z2 e Z1, porque a tela é menor. Mas ela traz todas as tecnologias, como proteção de resistência a risco, tem o Oleophobic Coating, que protege aí contra óleo, a oleosidade da mão, além tecnologia Triluminous e a X-Reality Engine, todas utilizaram as tecnologias proprietárias da Sony. Então é uma tela muito boa, em qualquer ângulo você tem aí uma boa visão, e mesmo debaixo de luz forte do sol, você continua aí com capacidade de utilizar ele sem qualquer problema. Na parte de hardware, nós temos aqui então um processador Snapdragon 650, é um dual-core de 1.8 GHz, mais um quad-core de 1.4, todos com núcleos Cortex A53, e ele é de 64 bits. A GPU é uma Adreno 510 e ele tem 3 GB de memória RAM. No Brasil, ainda bem, pelo menos isso, a Sony trouxe esse modelo, que ele é um modelo Dual SIM, mas tem 64 GB de armazenamento interno. Por que 64? Segundo a Sony, como ela trouxe, aqui vou colocar para vocês verem, não vou colocar porque senão vai desligar, mas se você abrir a bandeja, ele tem o chamado slot híbrido, ou seja, ou você usa 2 chips, como dual chip, ou você usa um mais o micro SD. Não dá para usar ele com 2 chips mais o cartão micro SD. É uma prática que a Samsung e a maioria dos aparelhos chineses utilizam. Mas então esse 64 GB ajuda bem aí nessa questão. Ele suporta cartões micro SD até 256 GHz. A bateria dele é uma bateria de 2.620 mAh. É uma bateria aí relativamente boa, mas ficou devendo um pouco, já que o Z3, por exemplo, ele tinha uma bateria de 3.000 mAh, diminuiu para 2.900, se eu não me engano, 2.800 no Z4, e no Z5 agora diminuiu ainda mais para 2.620. No meu uso, dá para dizer que ele aguenta um dia de uso moderado. Ele tem aqui 2 alto-falantes, então, ou seja, ele tem saída estéreo, o som dele é muito legal, aí a parte sonora dele. Vamos colocar uma musiquinha aqui pra gente ver. Deixa eu colocar aqui o Van Halen aqui, vamos colocar aqui, vou aumentar o volume. Vou tirar, né, senão o Google vai aí falar que eu tô plagiando a música do Van Halen e vai bloquear o vídeo. Mas basicamente ele tem um som bem bacana, no fone de ouvido fica melhor ainda, com certeza. Então, para quem gosta de ouvir aí, utilizar essa parte, ele vai ser legal. Lembrando que a bateria dele, ela suporta o Quick Charge 2.0 da Qualcomm, ou seja, então ele tem um carregamento rápido. No meu caso aí, ele em termos de meia hora, ele já carrega cerca de 80 por 70%, e para uma carga completa vai 1 hora mais ou menos aí. Esses são alguns valores aproximados, não marquei exato, mas dá mais ou menos isso aí. Eu sei que o hardware dele é um hardware de aparelhos intermediários. Para efeito de comparação, ele tem o mesmo hardware do LG G5 SE, essa edição capada que veio para o Brasil. Ele não tem o hardware top de linha. Mas se engana quem é um processador ruim. Comparativamente, ele é um processador muito parecido com o Snapdragon 808, que foi utilizado, por exemplo, no Moto X Style, foi utilizado no último Nexus. Então é um hardware aí bom. Por exemplo, aqui no AnTuTu ele fez 78.315 pontos, que é uma boa pontuação. Isso significa que ele vai rodar absolutamente tudo que existe hoje na Google Play sem problema nenhum, sempre com gráficos no máximo. Então podemos dizer que na parte de hardware ele está bem servido, sim. Vamos aqui então na parte de software, vamos mostrar aqui, eu sempre faço isso,
Vamos por aqui, ele roda aqui o Android, ele roda o Marshmallow versão 6.0.1, ou seja, ele tá aí, tá bem atualizado, não vai ter problema aí de atualizações do Android. Ele tem a interface Xperia Y, que eu particularmente gosto muito, eu sempre enfatizo aqui, que ao longo das atualizações, começando pelos tops de linha, a Sony vem sempre incrementando mais aí a experiência da Xperia Y. Então eu particularmente gosto muito dela. Você tem bastante coisa do Android puro, como aqui a parte de cima das configurações. Aqui ela modifica um pouco, coloca um pouco mais de cor nele, mas nada muito pesado. O menu, ela tirou aquele menu que anteriormente tinha aqui do lado, deixando ela ainda mais parecida com o Android puro, e tem a barra de busca de aplicativos, que eu acho bem legal aí, que eu gosto dessa interface. Você tem também aqui opções de colocar widgets, trocar papel de parede, vai ter aquelas funções de temas, que é normal da Sony. E você pode baixar outros temas também aí, tanto na loja da Sony como da Google Play. A Sony tirou bastante aí os bootwares que ela tinha. Você tem somente aqui o Life Log, que utiliza geralmente com as pulseiras e relógios da Sony. Você tem alguns aplicativos como Movie Creator, TrackD e outros aqui, mas o interessante é que dá para você desabilitar eles. Por exemplo, vou colocar aqui não. Então você consegue apagar o aplicativo aqui. Não vai desinstalar definitivamente, mas vai desocupar todo o espaço que ele está ocupando aí no seu smartphone. Então achei muito legal isso. E no geral, uma interface muito rápida. Eu, nesse tempo todo que eu tô com ele, eu tô exatamente um mês aí utilizando ele como smartphone principal, não travou nenhuma vez, isso é garantido. Ele então a Sony conseguiu fazer adaptar o sistema muito bem para esse processador, coisa que não aconteceu, por exemplo, com o Xperia M5, que tinha um processador bom, embora seja o MediaTek, é um processador bom, mas era um smartphone extremamente lento. Então, tanto de hardware como software, muito legal o Xperia X. Agora falando um pouco da câmera dele, ela utiliza, eu não confirmei isso, mas ao que me parece é o mesmo sensor utilizado no Xperia Z5, e a câmera dele é de 13 megapixels e ela é muito rápida, né? Um dos grandes destaques da Sony é justamente isso, que é a sua rapidez. Tanto ele como o XA e principalmente o Xperia Performance, que basicamente tem a mesma câmera do Xperia X. Você tem aqui opções, resolução, etc. O único porém é que esse processador ele não suporta gravações de vídeo em 4K, então ele só grava aí em Full HD. Vamos colocar aqui só para nós vermos. Aqui, certo. Aqui, ó, resolução do vídeo. O máximo é o Full HD 60 frames, então ele não consegue filmar em 4K. Por outro lado, isso é bom, que você não tem problema de superaquecimento. Isso é um ponto, né, que eu esqueci de falar quando eu estava falando ali de processador, é justamente esse. A vantagem que eu vi em relação, por exemplo, ao Xperia 5, atualmente eu escolheria ele ao invés do Xperia Z5. Além de ter um desempenho ali próximo, ele não esquenta, não tem aquele problema de superaquecimento que tinha o processador, o Snapdragon 810. Então podemos dizer que o Snapdragon 650 ele veio para tirar de lado o 810 aí, que foi muito ruim. A qualidade da câmera é uma câmera, o padrão da Sony. A Sony normalmente faz, né? Boas fotos, a sua câmera realmente ela consegue tirar boas fotos. Então, se tratando de câmera, ele é bem legal. Um ponto interessante que eu gostei é justamente que a Sony teve um cuidado a mais aqui com respeito à lente. Então você tem aqui o vidro na lente que possui é levemente saliente, mas é pouca coisa, só para dar esse aro aqui que tem um efeito, tem esse efeito de luz aqui em volta, e parece que protege bem mais que os Xperia Z, por exemplo. Aqui o Xperia, vou tentar focalizar, você vê que a Sony trabalhou melhor aqui. Um detalhe que chama a atenção é sua câmera frontal. Ela é uma câmera de 13 megapixels,
que grava vídeos em Full HD e tem aí uma lente, um sensor grande angular, então cabem mais pessoas aí dentro da selfie. Para quem gosta de selfie, isso é bem maneiro. Vamos colocar aqui ela. Então aqui, imagina que aqui só estou eu, então quantas pessoas não caberiam aqui do meu lado? Então ela é bem legal, faz até um efeito, vocês conseguem reparar, faz um efeito de giro aqui. Então a câmera frontal é bem melhor aí que a do Xperia Z5, do Z3 e etc. Então eu gostei bastante disso também. Falando um pouco das dimensões, é um aparelho que não é muito grande. Vocês podem reparar que comparando ele com o Xperia Z3 Plus, que é o mesmo tamanho praticamente que o Z5 e que o Z2 e o Z3, a diferença é pouca aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Então você tem praticamente o mesmo tamanho aqui na parte de cima. Então, ó, aqui. E ele é mais estreito. As bordas são um pouquinho menores também. E em termos de números, ele tem 142,7 de altura, de largura ele tem 69,4 e de espessura ele é bem fino. Ele tem apenas 7,9 milímetros. Outro detalhe interessante é que ele em volta ele não tem mais aquelas quinas, né, de plástico, de borracha que tinha. Ele é inteirinho aqui o aro dele de alumínio sem ter divisões igual tinha nos aparelhos da linha Z. E não podia esquecer de falar do leitor de impressões digitais. Você tem aqui então um leitor de impressões digitais que é igual ao do Z5, mas eu achei mais rápido que o Z5, inclusive que eu já testei o Z5. E sinceramente, depois que você acostuma com o leitor de impressões digitais desse lado aqui, eu achei a melhor opção dentre todas. Apesar que atrás também facilita, mas uma vantagem que tem de você ter o impressor digital na lateral em relação ao atrás é que aqui, quando você está em cima da mesa, você pode cadastrar aqui e vem pela lateral, coisa que atrás você precisaria tirar o aparelho e fazer o desbloqueio. Ele é muito rápido, vou bloquear aqui para vocês verem. Primeiro aqui vou focar, ó. Vê que o desbloqueio é muito rápido. Aqui desse lado eu cadastrei esse dedo indicador também, ele é bem rápido. Ele cadastra até 5 impressões digitais, eu achei bem bacana aqui. Só quem já usou impressões digitais sabe que depois se torna uma coisa aí indispensável em aparelhos celular. A única coisa que eu não gosto, não só nele, como também no S7 e outros aparelhos, é o fato de você precisar apertar para desbloquear. Eu prefiro ainda aqueles que é só encostar, independente de apertar ou não, como por exemplo o sensor do Moto X4, do Moto Z ou da linha da Xiaomi, que é só encostar, não precisa apertar. Mas esse aqui ele é ainda mais leve de apertar do que o frontal do Xperia Z7. Então, outro ponto bem bacana aí para o Xperia X. Resumindo, pessoal, eu acho que o Xperia X, ao meu ver, né, o meu olhar como usuário, é que ele conseguiu melhorar a maioria das coisas que eu particularmente não gostava na linha Z, que era a fragilidade do vidro, de quebrar muito fácil, basta bater uma quedinha, já quebrei 3 aparelhos. A questão também que eu gostei foi ter colocado uma tela com laterais 2.5D, que eu acho bem legal isso também. Em contrapartida, ele perde na questão de não ser a prova d'água. Podemos lembrar, por exemplo, que o Xperia M4 era um intermediário básico, não era um intermediário premium como esse aqui, e tinha proteção contra a água. Então, são os pontos aí que eu acho em comparação. Mas eu, como gosto mais de tela de 5 polegadas, eu prefiro ele ainda, que é mais fácil utilizar com uma mão do que uma tela de 5 polegadas. Mas para quem gosta de telas maiores, talvez não seja tão fácil acostumar com uma tela de 5 polegadas. Ele é o aparelho mais bonito da Sony que eu já testei, principalmente por ser de metal atrás, detalhe na câmera, a parte arredondada. Sinceramente, eu achei muito bacana esse aparelho. Ele é muito rápido, não tive problemas de travamentos,
nem nada. Embora ele seja intermediário, você no dia a dia não vai sentir diferença de utilizar, por exemplo, juntamente com o Galaxy S7, que embora tenha um processamento bem melhor, uma câmera melhor, em termos diários você não vai sentir essa diferença. É exatamente o que a LG diz quando ela trouxe o G5 SE, embora não justifique na diferença de preço. Falando de preço, este é o grande porém deste aparelho. Ele chegou aí sendo vendido por 3.800, que é muito caro. Já é possível encontrar ele por pouco mais de 3.000 reais. Aí que tá a questão. É um excelente aparelho, mas pagar 3.000 reais, mais de 3.000 nesse aparelho, que ele tá aí no mercado o mesmo preço do Galaxy S7. Por melhor que seja, não tem nem comparação. O S7 é mais aparelho que a Sony. Embora o Sony seja mais bonito na minha opinião. Mas para quem gosta de Sony, talvez possa ficar com ele. Mas tá muito caro o Sony. Desse jeito tá difícil a Sony voltar a ser uma das maiores aí no mercado mobile. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, dê um joinha no vídeo. Não esqueçam de assinar o canal. Quando vocês assinam, vale sempre lembrar que vocês recebem as notificações na sua caixa de e-mail. Nem todos, mas a maioria recebe na caixa de e-mail que tem um vídeo novo aí. E em breve teremos mais testes, mais aparelhos legais aí para vocês. É isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima.